gripada. A voz quase não estava saindo, mas vamos lá. Bom dia a todos. Tudo bem? Mais uma vez a gente aqui, graças a Deus, nesse domingo gostoso de chuva, com uma notícia boa que choveu no Pantanal, graças a Deus, né, para auxiliar naqueles incêndios. Graças a Deus. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E é um capítulo muito maravilhoso, como todos os capítulos do Evangelho, que nos chama a atenção para a nossa conduta. As bem-aventuranças de Jesus, né, que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, essas bem-aventuranças nos diz sobre a nossa conduta enquanto seres humanos. Essas bem-aventuranças e todo o Evangelho nos diz sobre a nossa conduta na evolução moral. Graças a Deus. E nesse capítulo, Allan Kardec, ele resume os ensinamentos de Jesus e diz assim: o que se deve entender por pobres de espírito? Será que nós estamos falando aqui da pobreza material? Aquele que se eleva será rebaixado, ou seja, quanto mais a gente quer dizer que muita coisa nessa vida, na verdade a gente vai entender que não é esse o caminho. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, como é o nosso caminhar enquanto seres humanos. E aí as instruções dos Espíritos diz do orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra. É um capítulo bem longo. Vou tentar resumir aqui alguns pontos, mas convido todos vocês à leitura, que é muito importante. Fazer o Evangelho no lar, lermos o Evangelho, porque assim vai nos fortalecer nesse caminhar, por essa vida, nesse mundinho de provas e expiações. O que se deve entender por pobres de espírito? Em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus, nessa passagem, quando ele diz pobre de espírito, ele não está nos falando da nossa riqueza material. Ele está nos chamando a atenção, como sempre, para a nossa conduta moral. Então, quando ele diz pobre de espírito, ele está nos chamando a atenção para o nosso caminhar dentro da nossa humildade. Humildade essa que habita o nosso coração, porque somos cheios de virtudes. Deus nos enviou para esse planetinha com inúmeras virtudes em nosso coração. E uma das grandes é a humildade, que muitas vezes, por conta das nossas más tendências, por conta do nosso orgulho, acabamos esquecendo que a humildade reina dentro do nosso coração e acabamos deixando que o orgulho fale mais alto. E é justamente isso que Jesus queria nos mostrar, que não é através do orgulho que vamos viver bem-aventurados. Não é através do orgulho que vamos alcançar o reino dos céus. Em muitas passagens, Jesus nos chama a atenção para essa conduta. Quando Jesus diz: vinde a mim as criancinhas, e aqui também ele fala, ele cita nesse capítulo sobre as crianças, Jesus diz que o nosso coração deve ser puro, tal qual de uma criança. Puro, tal qual de uma criança, querendo dizer que não sabemos nada? Não. Puro na beleza, na harmonia, na simplicidade do coração de uma criança. Antes de vir para cá, eu estava atualizando o Instagram da nossa casa, que é o Centro Espírita Allan Kardec, lá em Praia Grande. E aí eu passando, assim, porque hoje é aniversário da nossa subsede, hoje nós estamos comemorando, que maravilha. E aí passando, eu vi uma mensagem do Divaldo Franco. E aí o Divaldo falando, chamando-nos a atenção para a pureza de coração. Nada é por acaso, Olha o exemplo que eu vou dar aqui,
para a pureza de coração. E ele falando dos ateus, que muitas vezes temos ateus que são mais puros de coração que os próprios espíritas. Temos ateus que são mais humildes do que o próprio espírita. Allan Kardec chama a atenção para o termo espíritas de coração. O que são os espíritas de coração? São as pessoas que de fato vivem a doutrina espírita muito além do que uma religião, chamando atenção para esses ateus. Muitas vezes nós estamos aqui no centro espírita todos os dias, fazendo trabalho no centro espírita, e muitas vezes nos orgulhamos disso. Mas o orgulho não no sentido bom. Nós nos orgulhamos nesse sentido que não faz bem ao nosso coração, que está distante do que é a humildade. E muitas vezes tem pessoas que não seguem doutrina ou religião alguma e que são mais humildes do que nós que estamos aqui todos os domingos, segundas, terças, quartas. Então, Jesus, nessa passagem, nos conduz a esse refletir. A palestra é para todos nós. O caminhar com Jesus é para todos nós. O ensinamento é para todos nós. Muitas vezes a gente vem para o centro espírita querendo respostas. Muitas vezes a gente vem para o centro espírita querendo auxílio. Muitas vezes a gente quer que o centro espírita modifique a nossa vida. Mas a resposta está dentro do nosso coração. Porque a resposta é humilde. Porque a resposta está nas pequenas coisas. Olha lá, o doguinho entrando para deixar a gente feliz. Vem cá, bebê. Está se protegendo da chuva. Está procurando o dono ou a dona dele. Achou? Não. Né? Olha lá, na simplicidade das coisas. Coisas como essas pequenas que alegram o nosso coração. Essa é a humildade de Deus. Veja, Deus. Primeira questão do livro dos Espíritos. Que é Deus? Que é Deus? Quem sabe responder essa? Que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Deus aparece pra gente todos os dias. Deus vem aqui e fala: oi, tudo bem? Como vai você? Quando a gente pede para Deus, Deus, vem aqui do meu lado que eu preciso de ti. Ele não aparece ali a presença, mas ele está todos os dias conosco. Porque ele está nessa chuva que está hoje molhando as nossas plantas. Ele está nessa... Deixa o doguinho, moço. Deixa ele aí, tadinho, bate nele não. Né? Ele está nessa chuva que hoje está ajudando nos incêndios do Pantanal. Porque os incêndios foram criados pela ação humana. Mas Deus está lá sempre para nos socorrer. As nossas aflições muitas vezes são criadas por nós mesmos, mas Deus está lá, sempre presente. Inteligência suprema, que com sua humildade sempre aparece, mas nós, com o nosso orgulho, muitas vezes não percebemos. Então era isso que Jesus queria mostrar para nós. O Espiritismo, ele não é apenas religião. O Espiritismo é uma doutrina. Como doutrina, ele nos chama a atenção para a nossa conduta moral. Então, como que nos comportamos todos os dias? Temos o maior exemplo, que é Jesus. Temos o maior exemplo. Jesus, com toda a sua sabedoria, apareceu diante de nós em uma infinita humildade. Quem somos nós, na fila do pão, que aqui estamos hoje, para não sermos humildes? Para não termos a humildade em nosso coração. Ser humilde, então significa que eu vou ter que andar todos os dias pobre? Vou viver minha vida na pobreza? Não.
Ninguém é impedido de ser rico. Ninguém é impedido de conquistar riquezas materiais. A questão é, eu conquisto essas riquezas materiais com que finalidade? Eu pratico a caridade com a riqueza material que conquistei? Eu sou humilde ou eu olho, eu subi na riqueza material, agora eu olho as pessoas lá embaixo. A questão é, não podemos ser escravos do nosso orgulho. Não podemos ser escravos das riquezas materiais. Porque as riquezas materiais estão aqui, nesse planetinha. As riquezas materiais estão aqui, na matéria. Mas nós não somos matéria. Nós não somos matéria. Nós somos espíritos. E como espírito, o que nos eleva é o trabalho das nossas virtudes. Porque para a vida espiritual levaremos a humildade, para a vida espiritual levaremos a caridade que praticamos, para a vida espiritual levaremos o perdão, para a vida espiritual levaremos o amor. O amor com o qual que espalhamos por onde quer que nós estejamos. Porque amor é comportamento. Como que eu me comporto todos os dias com o meu próximo? Porque Jesus nos disse, amar ao próximo como nós mesmos. Então, um exemplo magnânimo de humildade é amar, é comportar-se com amor. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Comportar-se com amor todos os dias, perdoar os nossos inimigos. Isso não é fácil, sabemos, mas precisamos. Precisamos se queremos garantir a nossa vida futura. Porque não é garantir a nossa vida material, é garantir a nossa vida espiritual. É garantir a nossa vida na espiritualidade. E não é fazer assim, eu vou fazer porque eu tenho que garantir a minha vida no mundo espiritual. Eu vou fazer com amor. Eu vou fazer porque o meu coração é caridoso. Eu vou perdoar porque o perdão habita meu coração. Eu vou consolar o meu próximo porque eu sei que é isso que me faz bem. Eu vou ser humilde de coração. Eu vou ter a humildade onde quer que eu vá. Porque a humildade retornará a mim, porque o amor retornará a mim, porque o perdão retornará a mim, e eu não vou nem perceber. Porque são as pequenas coisas de Deus que se apresentam para nós e muitas vezes nós não percebemos. O que nos faz alegre todos os dias? O que tira o sorriso da nossa boca todos os dias? Hoje foi o Doguinho, não consigo parar de olhar para ele está lindo ali. São as pequenas coisas. São as coisas simples. Então é através da simplicidade, através da humildade, que nós seremos felizes. Muitas vezes a gente fica, porque quando eu alcançar tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu chegar a tal ponto, eu vou ser feliz. E a gente esquece de olhar aquilo que está diante de nós todos os dias. Quando eu venho para cá, eu geralmente venho assistindo uma palestra no YouTube, né? Justamente para fortalecer aquilo que a gente já estudou, né? Falando sobre o tema. E aí eu vindo para cá, eu percebi que eu tô sem internet. Não deu para assistir a palestra quando eu vinha para cá. Aí eu falei, meu Deus, tô pobre, tô sem internet. E aí eu lembrei o porquê que eu estou sem internet. Porque na quinta e na sexta
né? Os meus alunos precisavam fazer uma atividade e muitos deles não tinham internet para fazer. Vai, gente, pega a minha internet, eu roteio para vocês. E acabou. Mas veja, no ato impensado, eu disse, gente, mas eu vou ficar sem internet o mês inteiro se eu rotear para eles. E assim ficarei. Mas eu fui lembrar disso só hoje. E cada vez que eu ligar aqui o celular e lembrar que eu estou sem internet, eu vou lembrar que pelo menos eu ajudei os alunos que queriam fazer alguma coisa sobre isso. Significa que eu sou melhor do que ninguém? Não, porque a gente faz inúmeros erros. A gente comete inúmeros erros. Mas a questão é no automático que erramos para dar amor? É no automático que amamos? Como está sendo a nossa conduta todos os dias? Quando eu falei para a menina aqui que eu ia fazer essa palestra, é porque o centro espírita que eu trabalho, ele sempre pede, né? Ele sempre dá, o tema. E aí eu falei, eu vou fazer o mesmo tema que eu tenho que falar essa semana lá no centro. Eu falei, esse tema é difícil, vou falar sobre ele, mas eu nunca pensei que ontem esse tema fosse tão difícil. Quando a gente realmente escuta uma palestra, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente faz Evangelho no lar, não é fazer por fazer. A gente precisa fazer para investigar o nosso coração. A gente faz para dar aquele tapa na nossa cara. E ontem eu tomei esse tapa. Estava estudando a palestra e aí chega a notícia de que uma colega nossa de trabalho veio ontem a falecer, né? Que a espiritualidade a receba muito bem. Então era uma colega próxima minha, né? Uma professora que eu conhecia, a gente trabalhava em unidades diferentes. E aí, o ano passado, ela já estava doente desde o ano passado. O ano passado nós fizemos um passeio juntas. Foi aí que eu a conheci, na verdade, né? Que eu conversei com ela, porque a gente só me trombava em reuniões, mas eu nunca tinha conversado com ela. E aí nesse passeio foi quando ela passou mal. No final do passeio já. E aí nós ficamos desesperados. Estávamos ali com 80 alunos, né? A gente tinha que voltar para a Praia Grande. A gente estava no Parque Ibirapuera, que a gente foi na Bienal de Arte. Era professora de arte, vai ser sempre, né? Professora de arte, e de repente ela passa mal. E a gente ali com os ônibus para voltar. Um ônibus já tinha voltado, só que no ônibus que ela estava eu também e uma outra professora. Então, nesse ônibus tinha 42 alunos e nós. E aí eu falei assim, né? Eu geralmente nessas situações eu sou muito rápida de raciocínio. Aí eu falei para outra professora, tinha uma viatura policial, corre na viatura, chama a viatura aqui porque não vai dar tempo de chamar a ambulância. Porque eu achava que ela estava tendo um AVC. Né, que ela começou a ficar estranha, a falar, então eu falei, isso deve ser um AVC. E nós estávamos perto do Hospital do Servidor Público. Eu falei, chama aqui a viatura, porque a viatura leva para o hospital, que é só atravessar aqui a rua, né? Aí eu falei, você vai com ela e eu vou com os 40 alunos, né? Porque você com os 40 não vai dar muito certo, deixa que eu vou. Vai você com ela para o hospital e o policial te ajuda. E assim foi feito. Mas assim, eu fiz isso porque eu sou rápida, eu quero resolver. Eu não quero ficar, mas será que... Não, tem que resolver o problema, vamos resolver, né? Isso às vezes demonstra até falta de humildade no coração, mas não, é rapidez de raciocínio no meu coração. Só que as outras pessoas podem pensar, nossa, ela foi tão estúpida, né? Que às vezes a gente faz isso e não percebe. E assim foi. Ela foi para o hospital, eu fui com os 40 alunos, descemos, tudo deu certo. E aí a moça ficou internada acho que uns 15 dias, porque ela não estava com AVC. Ali foi a descoberta de uma doença rara, que já estava atingindo vários órgãos dela. E aí ela entrou na fila do transplante de rim, que foi o órgão que estava mais afetado, e isso foi o ano passado. Ela estava esperando esse rim até esse ano. E ontem ela veio a falecer e não recebeu o rim. Mas
Qual é a lição daí da humildade? A lição veio para mim. Ela tinha raiva de mim desde esse dia e eu não sabia. E aí, uma reunião que teve, que aí ela já tinha saído do hospital, aí ela passou para dar oi para todo mundo, ela não quis falar comigo, porque ela disse que eu fui muito estúpida naquele dia, que eu nem falei com ela direito e já mandei ela para o hospital. Aí eu pensei, gente, mas eu mandei ela para o hospital? Eu tinha 40 alunos para olhar e ela tinha ido para o hospital, né? Não dava tempo de ser carinhoso. Mas aí eu devia ter ido pedir desculpas para ela na última vez que nos vimos. Aí eu falei, ela tá com raiva? Eu não vou pedir desculpa para ela agora. Depois eu peço. E aí ela faleceu. Veja a humildade. Eu devia ter ido pedir desculpa naquele dia. Amiga, eu te peço desculpas agora, como eu estou pedindo desde ontem. Mas isso é o nosso comportamento. Entendem? Isso diz sobre o nosso comportamento. Eu fui orgulhosa. Eu poderia ter ido pedir desculpas, mas não, a gente dá desculpas para deixar o nosso orgulho de lado. Ah, ela deve estar com raiva, eu peço depois. E depois às vezes não tem. E o depois não vem. Então, com esse meu exemplo, eu quero que vocês notem que a gente precisa deixar de ser orgulhoso hoje. A gente precisa ser humilde hoje. Ah, mas tudo bem, não foi com intenção. Mas o nosso comportamento deve ser humilde sempre. Bem-aventurado os humildes. Então essa foi uma liçãozinha, esse foi um tapa na cara que esse capítulo me deu. Aí tem a parte, né? Aquele que se eleva será rebaixado. E diz assim: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. O que Jesus queria dizer com isso? Aquilo que eu já comentei no início. Que precisamos ter nosso coração puro. Veja, quantas crianças estão agora ali na evangelização? Quantos pais aqui trouxeram essas crianças para a evangelização? Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Precisamos evangelizar as nossas crianças, mas precisamos também nos permitir sermos evangelizados. Quantos de nós aqui está hoje nessa casinha no automático? O que é estar no automático? Ah, eu vim aqui hoje porque eu tenho que trazer a criança para a evangelização. Ah, eu vim aqui hoje porque eu vou receber o pão. Ah, eu vim aqui hoje. Isso é vir no automático. Quantos de nós estamos aqui ouvindo essas palavras e fazendo essa reflexão que dói no nosso coração? Porque toda vez que nós refletimos sobre nós mesmos, nós vamos encontrar inúmeras coisas boas em nosso coração, mas nós vamos também encontrar desvios de conduta que fazemos. Nós vamos encontrar também nossas más tendências, e isso dói, mas está tudo bem, desde que a gente entenda que Deus nos criou justamente para sermos melhores. E que se estamos aqui hoje, nesse mundinho de provas e expiações, é porque estamos todos nós no mesmo barco.
Todos nós temos um boletinho para pagar, né? Todos nós passamos lá na fila da reencarnação e falamos, não, a gente vai conseguir ser melhor dessa vez. Aí a gente vem para cá, esquece tudo e passa a errar novamente, né? A gente sempre tenta e continuamos tentando. Quando é que vamos acertar? A gente só vai ter a certeza que acertamos quando a gente não estiver mais nesse mundinho. Quando nós não estivermos mais passando por provas e expiações, aí foi porque a gente deu um passo à frente. Mas se nós queremos que esse mundo seja um mundo de regeneração, o nosso coração precisa regenerar-se. O primeiro passo tem que ser dado por nós. O primeiro passo tem que ser no nosso coração. O nosso coração precisa ser puro, tal qual de uma criança. Foi o que eu comentei no início, do ateu que se comporta com amor, do ateu que pratica a caridade, do ateu que faz o bem sem esperar nada em troca. Não é sobre religião. O Espiritismo não é uma religião, o Espiritismo é uma doutrina. Então, como que nós estamos nos comportando? Como que nós estamos acordando todos os dias? Nós estamos acordando já esbravejando? Ou nós estamos acordando dando um bom dia que realmente é um bom dia de amor? Nós acordamos já reclamando da nossa situação? Ou nós acordamos agradecendo aquilo que temos? E quando eu falo aquilo que temos, nós não estamos aqui falando das coisas materiais. Nós estamos falando aqui do doguinho que agora já está até dormindo. Nós estamos falando aqui dos filhos abençoados para quem aqui é pai e mãe. Nós estamos falando do amor que recebemos hoje nessa casa espírita. Nós falamos do leite que está chegando para doação. Bom dia, né? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das pequenas coisas que Deus nos coloca todos os dias à nossa frente para que sejamos humildes e aprendamos a agradecer. Porque sem gratidão, minha gente, nada faz sentido. Sem gratidão, nada faz sentido. Sem gratidão, o nosso coração é seco, é vazio. Sem gratidão, não podemos dizer que de verdade somos espíritas em nosso coração. Allan Kardec já nos diz: a caridade é uma lição importantíssima. E sejamos humildes de coração, que sejamos gratos. A gratidão, olha, nos leva por caminhos maravilhosos. Deixa eu ir aqui para outra parte, senão não dá tempo. Na instrução dos espíritos, né, nós temos uma lição muito importante, deixa eu achar aqui, do Lacordaire, né, que foi uma carta psicografada em 1863, né, e que Allan Kardec coloca aqui como instrução para todos nós. E que ele diz assim, um trechinho que eu vou ler para vocês, porque a carta é bem grande. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Qual foi o último exemplo de humildade que praticamos em nosso coração?
Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Qual é a caridade que praticamos? É a caridade que a gente pratica, tira foto e coloca no Instagram? Ou é a caridade silenciosa? É a caridade que a gente nem percebe que está praticando. E a gente só vai perceber quando o outro chega pra gente e fala: nossa, você me ajudou tanto com tal coisa. Aí você fala: não ajudei não. Ajudou sim. Porque a caridade é essa que a gente faz totalmente desapegado. A gente faz sem esperar nada em troca. Não fazemos, não praticamos a caridade para esperar algo, seja do outro, seja do alto. Nós praticamos porque a caridade, ela não é para o outro. A caridade é para nós mesmos. A caridade é para nós. Pois que esse sentimento nivela o homem. Nivela. A caridade nos aproxima, assim como o comportamento de amor. Esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Na igreja evangélica, a gente tem uma coisa muito comum, que as pessoas se tratam como irmãos. Vocês já repararam nisso? Né? Quando eles entram na igreja, eles: oi irmão, né? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nesse gesto. Mas quando eles falam irmão, nós estamos falando de irmão em Cristo. Porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. E Jesus, Ele nos prova isso. Hoje mesmo, nós tivemos essa prova aqui. Toda vez que rezamos o Pai Nosso, Jesus nos chama a atenção para isso. Pai Nosso que estais nos céus. É o Pai de Jesus e é também o nosso Pai. Essa sacada de Jesus é uma sacada maravilhosa, né? Porque Ele nos deu esse Pai maior na nossa vida. Ele nos mostrou que somos todos irmãos. E somos. Se somos todos irmãos, se estamos todos aqui, por que ainda não nos comportamos com humildade? Por quê, né? Sem a humildade, apenas vos ardonais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, de tão grande o fez, colocando acima dos profetas. Jesus, Ele nunca veio falar de religião. Jesus, Ele não impôs nenhuma religião para nós. Pelo contrário, Jesus veio nos mostrar o seu exemplo de humildade. Tanto que nós, homens, que criamos as religiões, fazemos jus quando Jesus nos disse: eu não vim trazer a cruz, eu vim trazer a espada. Por que nós fazemos jus a essa questão? Porque olha quantas e quantas brigas, guerras fazemos em nome da religião. Sendo que não é a religião que deve estar em nosso coração. O que deve estar em nosso coração é a humildade para o próximo, é o amor ao próximo, é amor a Deus, porque isso sim são ensinamentos cristãos. Temos o cristão católico, temos o cristão evangélico, temos o cristão espírita. Muitas vezes nós nos esquecemos que todos nós somos cristãos. Nós seguimos os ensinamentos do Cristo.
E se seguimos o ensinamento do Cristo, por que não agimos com humildade todos os dias? É isso que precisamos interrogar o nosso coração. Muitas vezes agimos com orgulho. E não é o orgulho que deve gritar ao nosso coração. É a humildade. É o amor. É isso que deve. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Muitos de nós aqui são pessoas estudadas, né? Nossa, inúmeros títulos, né? Mas para que nós estamos utilizando essa inteligência? Quantas e quantas pessoas inteligentes na humanidade? Olhei para cima, lembrei de Thomas Edison. Sem Thomas Edison, hoje nós não teríamos aqui, ó, essa luz que ilumina esse ambiente. Foi um homem que usou a sua inteligência para o bem. Muitos e muitos homens usam a sua inteligência para o bem, enquanto que outros, através do orgulho e da falta da humildade, usam a sua inteligência para coisas não boas assim. Temos hoje a internet, temos hoje temos o celular, né? Há tempos atrás eu estaria aqui com o Evangelho, nem sei onde está aqui, estaria aqui com o Evangelho na mão, mas eu estou aqui com o Evangelho no celular, né? Aliás, fica a dica, quem não tiver o Evangelho, Kardecpedia, né? A Kardecpedia é uma... Não tem aquela Wikipedia? Vocês conhecem a Wikipédia, né? Então a gente tem também a Kardecpedia, ou Kardecpedia, que é uma coleção ali de inúmeros livros, de inúmeros estudos sobre o Espiritismo. Fica a dica aí para todos vocês. E aí essas pessoas utilizam para o mal. Quem nunca aqui recebeu um golpe pelo celular? Quem nunca aqui recebeu uma mensagenzinha pedindo dinheiro e você sabe que é golpe? São as mentes que estão usando isso para o mal. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então aquele que pratica o golpe, aquele que está lá na cadeia, essa pessoa é inferior a mim. Não é não? Não é não. Todos nós estamos no mesmo planetinha. Alguns estão indo melhorzinho na lição, outros menos. Mas todos nós temos algo a melhorar. Todos nós temos algo a melhorar. E é por isso que estamos aqui. Uns de nós vêm para melhorar, sei lá, paciência. Eu sou professora, vim para melhorar a paciência com certeza. Estou falhando muitas vezes, viu, gente? Né? Outros vêm para melhorar a maledicência. Eu também caí dentro da escola. Quer ter lugar para ter fofoca, na escola, né? Então Deus nos coloca no lugar certinho para sermos mais humildes, para sermos mais caridosos, para esquecermos o nosso orgulho. A gente que não presta atenção. A gente que não presta atenção. Cadê? Continuando aqui, o orgulho. Julgam os títulos e a riqueza lhes são devidos, pelo quanto Deus nos retira, o acusam de injustiça. Então, Deus vai lá, permite que tenhamos acesso a inúmeras coisas boas, que nos faz ser pessoas melhores, que nos faz evoluir, que nos faz progredir moralmente. Aí o que a gente faz? A gente não dá a mínima atenção. Aí, de repente, isso é retirado de nós. Aí quando é retirado que a gente vai dar valor. Quando é retirado que a gente vai dar por falta. Mas quando estava ali todos os dias diante de nós, a gente nem ligava. E isso
diz respeito às nossas relações. Isso diz respeito às pessoas que estão ao nosso redor. Um cônjuge, um irmão, uma professora, colega de trabalho. Nós precisamos dar valor a tudo e todos que está perto de nós. Esses dias, eu até contei uma historinha engraçada, que não é engraçada, na verdade diz ao meu respeito a essa questão de progresso moral. Eu estava passando por uma situação muito ruim de financeira, né? E aí eu dando as palestras, eu tinha que ir de ônibus, né? Depois eu consegui comprar uma motinho, aí às vezes estava uma chuva, aí eu chegava de motinho para dar palestra, aí às vezes tinha que levar os evangelhos, aquela caixa de livro que eu sempre levo nos centros, aí eu colocava na motinho, vinha toda torta na motinho. Aí eu lembro um dia que eu orei, mas eu orei com todo o fervor. Aí eu falava assim: Deus, pelo amor do Senhor, me dá um norte, me dá uma direção para que eu saia dessa crise financeira e consiga comprar um carro. Porque está muito difícil, Deus, fazer tudo isso aqui na motinho. E aí o tempo passou e eu consegui financiar o carro e tal. E aí eu lembro, nossa, agora eu só posso usar esse carro para o bem. Porque se eu não usar esse carro para o bem, o que vai acontecer de mim? Né? Aí, outro dia eu estava na saída do centro, aí tinha a moça pedindo Uber. Não, moça, pode deixar que eu dou carona para a senhora. Ela, não, mas eu já estou pedindo. Eu, cancela que eu tenho que te dar carona, porque eu preciso usar o meu carro para o bem. Toda oportunidade que tiver, eu tenho que fazer o bem. Então a gente leva a cesta básica, a gente leva a doação, a gente dá carona, porque o carro não é meu. O carro não é meu. Os bens materiais não são nossos. Os bens materiais, eles são colocados diante de nós para que a gente possa fazer o bem. As conquistas materiais, elas são postas diante de nós para que a gente possa fazer o bem. E se não fizermos esse bem, não serão retirados. A inteligência é posta diante de nós para que a gente faça o bem. Veja, tivemos aí a Covid. Nunca se fez uma vacina de forma tão rápida. Por quê? Porque a inteligência para aqueles cientistas foram colocadas no bem. Ah, mas aí tem os outros que ganharam dinheiro com isso. Estamos no mundo de provas e expiações. Temos aqueles que fazem o bem, mas temos aqueles que se pegam desse bem para fazer o mal. Eu vou olhar para o mal ou eu vou olhar para o bem? Eu tenho que olhar para o bem. O meu coração deve ir na direção do bem. Para finalizar, porque eu acho que eu já passei aqui do horário, nem estou olhando mais o horário. A última parte aqui desse capítulo se encerra assim, é o Ferdinando, o Espírito Protetor. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos as tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, que nós possamos, todos os dias, entender que estamos aqui para sermos humildes. Pobres de espírito, precisamos entender que é a humildade que habita em nosso coração.
Todos nós estamos aqui para praticarmos o bem, porque é esse bem que praticarmos que irá nos salvar. Somos espíritos. Estamos aqui para evoluirmos moralmente. Não estamos aqui para conquistarmos riquezas materiais. Estamos aqui para conquistarmos riquezas morais. Estamos aqui para conquistar as riquezas que falam ao nosso coração. Estamos aqui para sermos gratos por todas as oportunidades que Deus nos dá de praticarmos a caridade. Estamos aqui para sermos gratos para o amor que compartilhamos com o nosso semelhante. Estamos aqui para sermos gratos por todas as situações que nos promovem a paciência. Estamos aqui para sermos gratos por todos os problemas que nos ensinam a ser mais resilientes, que nos ensinam a valorizar o amor de Deus que habita em nosso coração. E se assim não nos comportarmos, estaremos nos comportando de forma errada perante Deus. Se assim não nos comportarmos, estamos vivendo de forma errada a doutrina cristã. Se assim não nos comportarmos, não podemos dizer que somos cristãos, porque nós estaremos falhando em seguir os ensinamentos do Cristo. A pergunta que devemos nos fazer todos os dias é: como Cristo agiria em meu lugar? O que Cristo faria nessa situação? Se somos cristãos, devemos nos perguntar: o que Cristo faria em meu lugar? Se a minha escolha não é a escolha do Cristo, estamos fazendo errado. Isso significa que Deus vai nos punir? Não. Pelo contrário. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. E o nosso Deus vai nos presentear com uma nova existência para fazermos melhor. Estamos nessa nova existência. Estamos nesse exato momento nessa nova existência, porque a vida futura é a vida que se abre diante dos nossos olhos todos os dias. Então esse dia iniciou novamente. Estamos aqui, encarnados nesse mundinho de provas e expiação. Qual será a escolha que faremos todos os dias? O que Jesus faria no nosso lugar? Que sejamos humildes, que amemos, que nos comportemos como Cristo espera, com o seu amor dentro dos nossos corações. Graças a Deus e que assim